Olá, professor Luiz Antônio aqui. Seja bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Vamos resolver hoje a questão de número 8 do concurso do Colégio Pedro II do ano de 2020. A prova ocorreu em 2019 para os alunos ingressarem no ano de 2020. O Colégio Pedro II disponibilizou diversas salas de aula em seus campi para a aplicação das provas do concurso de estudantes desse ano. Para arrumar tais salas, 6 pessoas trabalharam por 3 dias. Para que a mesma quantidade total de salas de aula ficasse pronta em um único dia, o número de pessoas a mais que teriam que ajudar na arrumação, trabalhando no mesmo ritmo das anteriores, é de quanto? Então, os alunos concluintes aí do ensino fundamental, ou seja, os alunos de 9º ano, que pretendem fazer ensino médio no Colégio Pedro II, tem que saber resolver questão desse tipo aí. O assunto abordado é regra de 3. Então, para resolver essa questão, é muito importante que você leia a questão mais de uma vez e você consiga identificar os trechos importantes no texto. Para arrumar tais salas, 6 pessoas trabalharam por 3 dias. Então, nesse pedacinho aqui, nós já podemos identificar as grandezas da nossa regra de 3, que são pessoas e dias. Então, o primeiro passo para resolver a questão de regra de 3 é esse. É você identificar quais são as grandezas envolvidas. As grandezas envolvidas são pessoas e a grandeza tempo. Esse tempo em dia. O segundo passo para resolver questão de regra de 3 é você identificar a incógnita. Onde está a incógnita do problema? A incógnita está na grandeza pessoas ou está na grandeza tempo? Quando ele faz a pergunta, ele pergunta quantas pessoas ou quanto tempo? E isso é bem fácil de você identificar no segundo parágrafo do nosso texto. Para que a mesma quantidade total de salas de aula ficasse pronta em um único dia, o número de pessoas a mais. Então, a incógnita está na grandeza pessoas. Então, já vou colocar aqui, ó, X. Então, já identifiquei em qual grandeza está a incógnita. O terceiro passo para resolver uma questão de regra de 3 é você fazer a análise dessas grandezas. Saber se essas duas grandezas envolvidas são diretamente ou são inversamente proporcionais. Não esqueça que essas pessoas, elas estão fazendo um serviço, elas estão arrumando salas. Então, quanto mais pessoas trabalharem, o tempo para que as salas fiquem arrumadas vai ser menor. Portanto, as grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu coloco 2 setinhas em sentidos contrários, tá bom? Em uma grandeza eu coloco a setinha para cima e na outra grandeza eu coloco a setinha para baixo. Mas, Luiz, existe uma ordem, eu sou obrigado a colocar a grandeza pessoa, setinha para cima? Não. Você pode colocar aqui para baixo, só que aqui você tem que colocar para cima. O que importa é que essas setinhas estejam em sentidos contrários. E agora nós vamos acrescentar os valores envolvidos na questão. 6 pessoas conseguem arrumar as salas por 3 dias. Quantas pessoas vão fazer a mesma arrumação, trabalhando no mesmo ritmo, só que dessa vez em um único dia? É o que a questão quer saber, está aqui, ó. Em um único dia, quantas pessoas a mais são necessárias? Bom, agora nós vamos montar uma proporção para resolver esse problema. Então, aqui, ó,
Onde tem a grandeza pessoas, a gente vai repetir, vou colocar 6 sobre x. E onde tem a grandeza tempo, nós vamos colocar 1 sobre 3. Nós temos que inverter, pois as grandezas são inversamente proporcionais. Quando aumenta o número de pessoas, diminui o tempo para fazer o serviço. Se a quantidade de pessoas diminuir, o tempo para fazer o serviço vai aumentar. Então você tem que inverter. Eu sempre sugiro que você inverta onde não tem incógnita. Como a incógnita está na grandeza pessoas, você repete e você inverte do outro lado. E agora nós vamos multiplicar cruzado aqui, para poder encontrar o valor de x. Então nós vamos ficar com 1 vezes x, isso dá x, e 3 vezes 6, isso dá 18. Só que agora você tem que tomar cuidado, porque tem 18 nas opções. Isso aqui é uma pegadinha do Colégio Pedro II. A resposta não é 18. Por quê? Porque lá no texto ele pergunta quantas pessoas a mais teriam que ajudar na arrumação. A quantidade inicial eram 6. E agora, como nós precisamos de 18 pessoas, nós temos que a resposta é 12 para ajudar na arrumação. Portanto, o gabarito da questão é a letra B, tá bom? 12 e não 18, como encontramos aqui. Então, se você vai fazer prova para o Colégio Pedro II, é muito importante você saber resolver questão de regra de 3, muito importante que você domine esse conteúdo. Se essa solução foi legal para você, inscreva-se aí no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com pessoas que têm interesse nesse assunto. Um grande abraço e até a próxima aula.